de volta com o CJC Mais para todo o Brasil e hoje estamos falando sobre um assunto que pode ajudar você que talvez está passando por esse problema e não sabia nem que ele tinha nome. Você costuma trocar aí o L pelo R, o R pelo L, sei lá, as sílabas. Hoje a gente está falando sobre rotacismo, que é um problema aí de troca, mas que tem como você reverter a situação. E a gente está conversando hoje com uma profissional que está nos dando aí todas as dicas necessárias sobre esse assunto. A gente está conversando com a Roberta Pereira, ela que é fonoaudióloga e está nos ajudando aqui em cada caso, né, Carla Ribeiro? É verdade. E, Roberta, eu queria então que você esclarecesse mais a fundo para a gente um pouquinho sobre essa relação da troca do R pelo L, que é o rotacismo, e o outro que você falou, qual seria? Lambisco. Isso, você poderia explicar a principal diferença para a gente? É essa mesmo, do troca do L pelo R? Isso, na verdade, é a troca justamente do fonema. Um é por conta de você trocar o L pelo R e o outro o R pelo L. Então, como eu tinha te dado o exemplo, de planta para pranta, né? E, de repente, vamos ver uma outra palavra. Cabeleleiro. Não, mas por aí. Cabeleireiro. E aí você troca também. Então, essas trocas, na verdade, é só por conta do fonema mesmo. E, por incrível que pareça, o que pode levar são as mesmas, as causas podem ser as mesmas. Então, pode ser por conta social, a questão da pessoa, do convívio social, de pessoas que falam errado e a criança se acostumou. Pode ser por conta também de uma alteração física, como eu falei, de tônus, do freno lingual. As causas, na verdade, são as mesmas, mas pode haver as duas trocas. É indicado para quando um pai ou uma mãe já identifica que o filho, mesmo ela explicando, não, filha, não é assim que se fala. E ela percebe que o filho não consegue desenvolver daquela forma. É indicado já levar numa fono para identificar se é um problema de ordem físico? Sim. Na verdade, o ideal seria se por torno dos 4 anos e meio, essa mãe está observando que essa criança está desenvolvendo bem a fala, mas quando chega em certos fonemas, ela ainda não está conseguindo adquirir, como o L. O R a gente pode até, esse R que a gente fala que é um R vibrante, que é esse R do trrr, ele é o último fonema a ser adquirido. Então, a gente pode aguardar até ali os 5 anos de idade. Mas eu sempre digo, 4 anos e meio, já pode procurar uma fono para fazer uma avaliação. Porque, assim, a avaliação vai ver se houver algum problema, já vai começar, já vai ser orientado. Se precisar tratar, já vai começar a ser tratado. E se não tiver problema, vai ser apenas uma avaliação. Você vai ter todas as orientações, sanar as suas dúvidas com um profissional adequado. Isso para a criança é um ganho. Então, assim, eu sempre oriento os pais nesse sentido. Vale a pena, sim, trazer para que possa ser feita uma avaliação com um profissional. E a gente sabe que o tratamento para criança deve ser totalmente diferente, né? Vocês utilizam de algo mais lúdico para elas? Porque eu acho que deve ser mais complicado. É um desafio maior para vocês. Sim. Porque o adulto não, ele sabe que ele está ali, ele tem um comprometimento de procurar fono. Agora, e a criança, né? Que a criança é bem complicado. Então, como é que vocês fazem para poder levar algo sério para ela poder aprender, para no futuro aí ela não ter problemas? Então, a criança, depois que ela passa por esse processo avaliativo, todo o tratamento infantil, ele também depende da ajuda da família. Por quê? Porque vamos supor que a gente precisa estar trabalhando o tônus muscular dessa língua. Então, vai ser trabalhado no consultório. Pelo menos, eu tento trabalhar de uma forma lúdica, sim, para que essa criança tenha interesse de estar retornando, porque o tratamento, ele é sequencial. Então, essa criança ela tem que vir semanalmente para o consultório. Imagina, se ela não tiver nada ali que possa distraí-la, uma coisa divertida, não vai ser interessante para ela estar indo. E aí a gente perde muito o foco do tratamento. E é passado exercícios também para serem feitos em casa, porque aí a família ajuda nesse sentido, até para a gente otimizar esse tempo. Então, é feito os exercícios que são necessários ser feitos no consultório, é conversado com a família, quando ajuda nesse sentido, é muito bom, porque a gente consegue diminuir tempo de tratamento, e também é utilizado outros recursos, como dependendo do nível de onde a gente já chegou, né, nesse desenvolvimento. Pode-se usar jogos, alguns já utilizam também a questão do celular,
também é utilizado, legal. com brincadeiras, com jogos ali para a criança estar trabalhando. Utiliza-se também a questão do treino auditivo, onde a criança coloca o fone de ouvido, fala no microfone. Então, assim, tem diversos, isso vai depender da profissional, claro, né, da vertente de tratamento dessa profissional, dessa fono, mas já existem vários recursos hoje em dia para esse público infantil, no qual a gente consegue trazer um trabalho bem gratificante e que chame a atenção desse público. Então, assim, tem como ser trabalhado. É bem interessante, tem muita, e às vezes tem criança que às vezes não quer nem ir embora, né, do consultório, também tem isso. Às vezes tem medo quando chega e aí depois não quer mais ir embora, porque aí vira a tia dos brinquedos, a tia da brincadeira. Tem isso acontece também. E é muito bacana, lidar com criança é muito bacana. E, Roberta, hoje a gente, mesmo que não trabalhe diretamente com comunicação, se comunica, né? A gente fala, conversa, é inerente ao ser humano. Então, alguém que identificou que não tem esse tipo de problema, mas que talvez queira identificar algum outro, é indicado para qualquer pessoa procurar uma fono? Eu quero tirar alguma dúvida para ver se a medicação está boa, para ver se tem alguma coisa que não está fora do comum. É legal fazer uma visita na fono para tirar alguma dúvida? Normalmente, infelizmente, nós brasileiros não temos o costume de antever os problemas, né? De vir para, vou fazer uma consulta para ver se está tudo bem. Isso, assim, é bem complicado. Nós não fazemos não somos isso. preventivos, né? Não trabalhamos a questão, apesar, assim, de tentarmos, de orientarmos, de estar incentivando, é difícil, não é um costume do brasileiro fazer esse tipo de trabalho preventivo, que é importante, porque muita coisa seria evitada. Porém, vale a pena sim, porque assim, a avaliação, ela vai te direcionar. Olha, você tem algum problema, vamos supor, a pessoa veio, ela tem uma alteração, só que o problema dela é um problema ortodôntico. Ela precisa, de repente, procurar um ortodontista. E a fono vai orientar nesse sentido. Às vezes o trabalho ainda não é nem para ser feito com a fono. Precisa de um outro profissional. Então, durante esse processo avaliativo, a fono ela vai direcionar para o profissional. Se precisar fazer o tratamento com a fono, vai ser feito esse tratamento. Só que, às vezes, essa pessoa ela precisa passar por um outro profissional antes, às vezes um otorrino, precisa fazer um exame, se for um problema vocal. Às vezes, a questão da dicção está ligada com a articulação temporomandibular. Pessoas que têm dificuldade, têm uma dicção mais travada por conta de algum problema nessa articulação. Às vezes, a gente precisa encaminhar para um bucomaxilo. Então, às vezes, a pessoa precisa passar por um outro profissional para depois fazer um acompanhamento com a fono ou um acompanhamento em conjunto. Aí vai depender de cada caso. Mas é sempre muito interessante vir fazer essa avaliação. Porque, assim, na pior das hipóteses, você vai ter uma orientação de um profissional qualificado. E a gente sabe que, quem dera, como a gente está falando aqui hoje, se as pessoas procurassem se prevenir, né? Não, estou sentindo algo diferente, já vou na fono e tal. Mas, infelizmente, não é assim. Eu espero que um dia o nosso mundo e as pessoas acordem um pouquinho para isso. E eu queria te perguntar, Roberta, falando ainda sobre o rotacismo, o que isso pode ocasionar se a pessoa não cuidar? Nas entrevistas de emprego, realmente, a pessoa que está contratando, ela observa isso? Isso pode ocasionar da pessoa não conseguir um emprego pela fala realmente do rotacismo aí? Pode sim. Inclusive, como eu trabalho com essa parte também, às vezes nessas entrevistas no qual esse profissional, como eu já havia dito, às vezes um profissional que precisa falar muito ao telefone ou um profissional que está almejando um cargo de liderança, no qual ele precisa fazer apresentações, precisa falar em público, é um vendedor que precisa ter contato com uma outra empresa. Então, assim, o que as empresas elas esperam? Elas esperam que essa pessoa ela tenha uma articulação precisa, um bom tom de voz, uma boa comunicação verbal e não verbal. Então, se ele tem uma alteração, uma troca fonêmica na fala, se ele tem uma alteração nessa dicção, isso já é um ponto negativo para ele. E se aí, hoje em dia, num mercado tão concorrido de trabalho como o nosso, se você já tem esse ponto negativo e chega um outro que consegue se expressar melhor, que tem uma dicção melhor, com certeza essa pessoa que tem essa alteração pode acabar deixando a desejar e
não conseguindo essa vaga. Durante esses processos, até por conta de fazer parte desse processo avaliativo, principalmente para operadores de telemarketing, teleoperadores, a gente sempre observa que quem tem dificuldade, problemas vocais, alterações na dicção, realmente acabam não conseguindo a vaga, porque o que as empresas esperam é uma pessoa que tenha uma dicção, uma comunicação melhor. Perfeito, doutora Roberta. A gente quer agradecer muito pela conversa. Obrigado por nos ajudar nesse assunto e tirar aí essas dúvidas sobre ele. Então, Imagina. Se deixar seus contatos, redes sociais, como é que as pessoas fazem para te encontrar? Fica à vontade. Eu que agradeço a você, Obrigada. Carla, agradeço você, Joy. Meu nome é Roberta Pereira, fonoaudióloga, consultora em comunicação. Deixo meus contatos, o telefone é o 2143-3451 ou 219-9926-9900 WhatsApp. Perfeito. Obrigado e até a próxima. Obrigada a vocês. E agora, Jojo, vamos para o ficar CJC. bem informado aí com a Cristiane Postigo no CJC Informa. Boa tarde, Carla e Brother Joe. Começa agora o CJC Informa. Eu começo contando boas notícias sobre o cãozinho 12. Lembra daquele cãozinho, né, que tinha câncer e que o dono chegou e rifou o ingresso para a semifinal das Libertadores entre Flamengo e Grêmio no Maracanã para conseguir dinheiro para o tratamento? Pois é, na semana passada, após a vaquinha superar a meta, o cãozinho começou a quimioterapia e, para surpresa de todos, a médica informou que um dos tumores desapareceu. Danilo contou essa semana que o cachorrinho 12 fez mais uma sessão de quimioterapia e vai seguir o tratamento para os outros pontos de mastocitoma que foram identificados. Além da vaquinha vitoriosa, que já passou dos R$37 mil para ajudar no tratamento do 12, Danilo Melo teve outra surpresa. Depois de abrir mão do ingresso para o tratamento do cachorro, né? O torcedor roxo do Flamengo vai poder agora assistir à semifinal das Libertadores no dia 23. E Danilo fez uma promessa, hein? Se eu receber ingressos excedentes, vou colocar na rifa para ter mais ganhadores, declarou ele. O sorteio vai ser no dia 18 de outubro, data em que vai terminar essa vaquinha. Vou seguindo agora com outra notícia. Alunos aqui da FATEC fazem absorvente ecológico e já têm até pedidos no exterior. Os estudantes deveriam pensar, né, durante as aulas, e foi o que eles fizeram, em algum produto sustentável. Foi o que eles chegaram à conclusão, né, deveriam tentar fazer um produto que transformasse a vida das pessoas. O absorvente foi apresentado como alternativa por Camília Parcial, idealizadora do projeto e diretora de recursos humanos da mini empresa Bioflux, que usou exemplos do cotidiano dela para começar a pesquisa e minimizar o descarte no meio ambiente. O projeto do Absoft foi desenvolvido através do Programa de Empreendedorismo Júnior Achievements, organização sem fins lucrativos. As unidades foram fabricadas na biblioteca da escola com 4 tecidos essenciais: atoalhado, algodão, impermeável e microfibra. Desde o primeiro produto finalizado, o grupo não parou. Ao todo, venderam 235 absorventes em pouco mais de 2 meses, cobrando R$ 8,00 por unidade. Todas as vendas foram encomendadas através do Instagram e do Facebook da Bioflux e receberam pedidos até dos Estados Unidos. Camília conta que o grupo teve 114% de rentabilidade com as vendas e o dinheiro referente aos impostos foi doado para o projeto social Ballet, na Ponta dos Pés, do Complexo do Alemão. E agora a gente segue com outra notícia interessante também, que o voo de Arthur Nori garante ouro no Mundial de Ginástica Artística. O medalhista olímpico brasileiro Arthur Nori, de 26 anos, é o novo campeão do mundo em ginástica artística. No último domingo, o paulista de Campinas conquistou o ouro na barra fixa do Mundial de modalidade, disputado em Stuttgart, na Alemanha. Com uma apresentação quase perfeita, o atleta de 26 anos teve nota 14.900 e o lugar mais alto do pódio na última competição do evento, iniciada em 4 de outubro. Com o primeiro ouro em mundiais na carreira, Nori engorda seu currículo, que já contava com uma medalha de bronze conquistada no solo na Olimpíada do Rio de 2016, se credenciando de vez como um dos favoritos na disputa da barra fixa para Tóquio 2020.
A vitória de Stuttgart pode representar uma virada na trajetória do atleta, que sequer era cotado para o ouro no Mundial e havia sido superado pelo compatriota Chico Barreto nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em julho desse ano. Com a Láurea, o atleta se junta a Daiane dos Santos, Arthur Zanetti e Diego Hipólito no hall dos brasileiros, que já se sagraram campeões do mundo na ginástica. É com você, Carly Brother Joe. Obrigado, Cris Postigo, pelas notícias atualizadas do CJC Informa. E Carla Ribeiro já é para o intervalo, mas no próximo bloco nós teremos um assunto sensacional. A gente vai falar sobre um projeto que é o Peito Aberto, a gente vai falar sobre esse assunto que é o que precisa ser falado. E vai ter uma profissional falando tudo sobre ele aqui daqui a pouquinho. E além disso, vamos falar para você que quer empreender, você que quer ter o seu próprio negócio e fala como é difícil ou não, de repente você que está fazendo a dificuldade aí. Vamos ter também aqui um profissional que vai falar um pouco sobre esse assunto, mas daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Não sai daí que a gente volta já já.